O barulho do meu corpo batendo nos degraus ainda ecoa na minha mente toda vez que olho para aquela escada. Meu nome é Clarice Medeiros, tenho 67 anos. E naquela tarde de dezembro em Campina Grande, minha vida mudou para sempre. Não foi um acidente, como Hermenegildo insistiu em dizer para os médicos. Eu senti suas mãos nas minhas costas, empurrando com força, calculado como tudo que meu marido fazia há 42 anos de casamento. Comente se você já passou por alguma situação assim e me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Quando acordei no hospital, meu corpo todo doía. Mas o que mais me machucava era o olhar frio dele ao meu lado. Não havia pressa em seus movimentos, nenhum desespero de marido preocupado. Apenas aquela expressão distante, como se estivesse observando um problema que precisava resolver. Os médicos foram diretos. Minha coluna estava comprometida. Eu nunca mais voltaria a andar. As palavras caíram sobre mim como pedras, mas foi o sorriso discreto que vi no canto da boca de Hermenegildo que me gelou o sangue. Não se preocupe, Clarice. Ele disse, acariciando minha mão de um jeito que não sentia há anos. Vou cuidar de você. Já estou providenciando tudo para quando você voltar para casa. Aquelas palavras que deveriam me consolar soaram como uma ameaça disfarçada. Havia algo diferente na voz dele, uma segurança que não combinava com a situação. Nos dias seguintes, enquanto eu lutava para aceitar minha nova realidade, Hermenegildo se movimentava pela casa como um homem em missão. Ouvia seus passos pesados no andar de cima, o barulho de móveis sendo arrastados, gavetas sendo abertas e fechadas. Quando perguntava o que estava fazendo, ele respondia com evasivas. Organizando as coisas para você ficar mais confortável. Foi quando conheci Valdirene. Hermenegildo a apresentou como a melhor cuidadora de Campina Grande. Uma mulher robusta de uns 50 anos, com olhos pequenos e um jeito seco de falar. Dona Clarice vai precisar de cuidados especiais. Ele explicou como se eu não estivesse ali. Valdirene tem experiência com casos difíceis. A forma como disse a palavra difíceis me fez estremecer. Desde o primeiro dia percebi que Valdirene não era apenas uma cuidadora. Ela controlava tudo. Meus horários de medicação, quem podia me visitar, até mesmo quando eu podia usar o telefone. É para seu próprio bem, Dona Clarice. Repetia sempre que eu questionava alguma coisa. O senhor Hermenegildo deixou tudo bem explicadinho. As visitas dos meus filhos começaram a ficar cada vez mais raras. Quando Roberto, meu filho mais velho, tentava ligar, Valdirene atendia e dizia que eu estava dormindo ou passando mal. A mamãe não está bem hoje, ouvia ela falar pelo telefone. Melhor ligar outro dia. E quando eu protestava, ela me olhava com aqueles olhos frios e dizia: A senhora está confusa, Dona Clarice. Ninguém ligou aqui. Foi assim que começou minha prisão silenciosa. Hermenegildo saía todas as manhãs, dizendo que ia ao médico para cuidar da pressão alta. Mas voltava no final da tarde cheirando a perfume barato, com aquele sorriso satisfeito de quem havia passado o dia fazendo exatamente o que queria. Eu fingia não notar, fingia acreditar em suas mentiras, mas por dentro, algo estava mudando. Clarice, você precisa entender que sua condição afetou sua memória. Ele disse numa noite, sentado na beirada da cama onde eu passava meus dias. Os médicos me explicaram que é normal ficar confusa depois de um trauma como o seu. Você não pode confiar no que pensa que lembra. Suas palavras eram suaves, mas havia uma frieza nos olhos que me fazia questionar tudo. Comecei a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Valdirene e Hermenegildo se olhavam quando pensavam que eu não estava vendo.
Os sussurros que paravam abruptamente quando eu me mexia na cama. O jeito como ela o chamava de seu Hermenegildo, com uma intimidade que não combinava. Com uma funcionária. Uma tarde, enquanto Valdirene estava na cozinha preparando meu remédio, ouvi uma conversa no corredor que me fez o sangue gelar. "Ela está mais quieta hoje", dizia a voz de Hermenegildo. "Acho que está finalmente entendendo a situação." A resposta de Valdirene foi ainda pior. "Ótimo. Quanto menos ela questionar, melhor para nossos planos." Naquela noite, sozinha no escuro do meu quarto, entendi que minha queda não havia sido apenas um empurrão cruel. Havia sido o primeiro passo de algo muito maior. Algo que Hermenegildo estava planejando há tempo. Meu coração disparou quando percebi que eu não estava apenas impossibilitada de andar. Eu estava sendo sistematicamente isolada de tudo e todos que poderiam me ajudar. O pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, quando Valdirene trouxe meu café com leite, notei que havia algo diferente no gosto. Uma leve amargura que não costumava ter. Quando comentei, ela sorriu daquele jeito falso e disse: "É vitamina, Dona Clarice, para ajudar na recuperação." Mas meus olhos começaram a ficar pesados logo depois, e uma sonolência estranha tomou conta de mim. Foi nesse momento de lucidez forçada que uma pergunta terrível começou a martelar na minha cabeça. Se Hermenegildo foi capaz de me empurrar da escada, até onde ele seria capaz de ir para conseguir o que queria? As semanas seguintes se transformaram numa rotina sufocante de medicamentos que me deixavam zonza e conversas que eu sabia que eram mentiras. Hermenegildo havia se tornado um marido atencioso demais, sempre perguntando como eu estava, se precisava de alguma coisa. Mas seus olhos nunca demonstravam o carinho que as palavras tentavam transmitir. Era como assistir a uma peça de teatro mal ensaiada, onde os atores sabiam suas falas, mas esqueciam de sentir as emoções. Valdirene controlava cada aspecto da minha rotina com uma precisão militar. 7 da manhã, café com leite e torrada. 9 da manhã, primeiro remédio do dia, sempre com aquele gosto amargo que ela insistia ser vitamina. 12:00, almoço leve e mais medicação. 5 da tarde, lanche e o último comprimido antes do jantar. Às 8 da noite, eu já estava tão sonolenta que mal conseguia manter os olhos abertos. "A senhora está se recuperando muito bem", dizia ela sempre, ajustando meus travesseiros com uma força desnecessária. "Mas precisa descansar bastante para não sobrecarregar o cérebro." A forma como pronunciava a palavra cérebro me fazia sentir como se eu fosse uma criança que não entendia nada. Foi numa dessas tardes entorpecidas que ouvi uma conversa que mudou tudo. Hermenegildo estava no escritório, falando ao telefone numa voz baixa que ele pensava que eu não conseguia ouvir. "Sim, doutor Edilson. Ela está bem confusa mesmo. Não lembra direito das coisas. Às vezes não reconhece nem os próprios filhos. Acho que seria melhor considerar aquela opção que conversamos." Meu sangue gelou. Que opção? Que doutor Edilson? Eu conhecia todos os médicos que Hermenegildo frequentava há anos e nunca havia ouvido esse nome. Forcei minha mente embotada a se concentrar, fingindo estar dormindo enquanto prestava atenção em cada palavra. Não precisa se preocupar com a família", continuou ele. "Roberto e Cristina moram longe, quase não vêm aqui. E quando vêm, veem que ela realmente não está bem. Ontem mesmo ela não reconheceu a própria neta. Aquilo era mentira. Eu havia reconhecido perfeitamente a pequena Larissa quando ela veio me visitar com Cristina. Inclusive havia perguntado sobre a escola e ela ficou toda feliz contando sobre a professora nova. Sim, eu sei que é um passo grande." Hermenegildo suspirou do outro lado da parede. "Mas ela precisa de cuidados especializados que eu não posso dar aqui em casa."
O senhor conhece algum lugar bom? Que cuide bem dela, mas que também entenda que às vezes os familiares precisam de um tempo para se reorganizar? Meu coração começou a bater tão forte que temi que Valdirene pudesse ouvir. Eles estavam planejando me internar em algum lugar. Não, pior que isso. Estavam planejando me abandonar em algum lugar onde eu ficaria isolada de vez, onde ninguém questionaria o que acontecia comigo. Ótimo, Dr. Edilson. Pode marcar uma visita para essa próxima semana? Quero conhecer as instalações pessoalmente. A ligação terminou e ouvi os passos de Hermenegildo se aproximando do meu quarto. Fechei os olhos rapidamente e fingi estar dormindo profundamente. Como ela está? Perguntou para Valdirene numa voz que tentava soar preocupada. Dormindo que nem um anjinho, respondeu ela. Os remédios estão fazendo efeito. Ela quase não reclama mais de nada. Não fica fazendo perguntas inconvenientes. Perfeito. Em uma semana, talvez 2 no máximo, nosso problema estará resolvido. Nosso problema. Eu havia me tornado um problema para meu próprio marido. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era apenas pela traição ou pela crueldade. Era pela forma calculada como eles falavam sobre mim. Como se eu fosse um objeto incômodo que precisava ser descartado. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui ficar acordada depois, que todos pensavam que eu estava dormindo. Foi quando ouvi os ruídos que vinham do andar de cima, do escritório de Hermenegildo. Passos, gavetas sendo abertas, o som de papéis sendo manuseados. E então, vozes. 2 vozes. Você tem certeza de que ela não suspeita de nada? Era uma voz feminina que eu não conhecia, mais jovem que a de Valdirene, com um sotaque diferente. Tenho certeza, Marluce, respondeu Hermenegildo. E havia uma intimidade na forma como pronunciou o nome que me fez o estômago revirar. Ela está completamente dependente dos remédios. Mal consegue pensar direito. Marluce. Quem era Marluce? E por que estava na minha casa, no meu quarto de cima, conversando com meu marido numa hora em que eu deveria estar dormindo? E os papéis? Você conseguiu transferir tudo? Perguntou a tal Marluce. Quase tudo. A casa já está no seu nome, como combinamos. A conta poupança foi mais complicada, mas consegui uma procuração usando a condição mental dela. O advogado nem questionou muito depois que mostrei os laudos médicos. Meu mundo desabou naquele instante. Hermenegildo estava roubando tudo que era meu. Tudo que construímos juntos durante mais de 40 anos de casamento. E tinha uma cúmplice. Uma mulher chamada Marluce, que eu nunca havia visto, mas que já era dona da minha própria casa. E o plano de saúde? Continuou ela. Também já foi transferido. Quando ela for para o asilo, não vai custar nada para nós. Vamos poder viver tranquilos com o dinheiro dela, sem precisar nos preocupar com gastos médicos ou qualquer coisa do tipo. Você tem certeza de que os filhos não vão criar problemas? Marluce, você não entende. Eles mal vêm aqui. E quando vem uma velha confusa que mal os reconhece. Vão até ficar aliviados quando souberem que ela está sendo bem cuidada num lugar especializado. A conversa continuou por mais alguns minutos, planejando cada detalhe da minha vida futura, como se eu fosse um animal de estimação inconveniente. Quando finalmente se calaram, ouvi passos descendo as escadas e a porta da frente se fechando suavemente. Ficei ali na escuridão, tentando processar tudo o que havia descoberto. Meu marido não estava apenas planejando me abandonar. Ele estava roubando tudo que eu tinha, com a ajuda de uma mulher que provavelmente nem sabia da minha existência até pouco tempo atrás. E o pior, ele estava fazendo isso me drogando, me mantendo num estado de semiconsciência para que eu não pudesse me defender.
Foi nessa noite que tomei uma decisão que mudaria tudo. Se Hermenegildo achava que eu era apenas uma velha confusa e indefesa, então era exatamente isso que ele continuaria vendo. Mas por dentro, eu começaria a planejar minha própria vingança. Tinha que descobrir uma forma de me comunicar com o mundo exterior, de provar que minha mente estava perfeitamente lúcida, de desmascarar esse plano antes que fosse tarde demais. O problema era que Valdirene nunca me deixava sozinha, e Hermenegildo controlava todos os telefones da casa. Mas eu conhecia cada canto dessa casa, cada janela, cada vizinho. Tinha que haver uma forma, e foi olhando pela janela do meu quarto, vendo a luz acesa na casa da dona Sebastiana, minha vizinha, há mais de 20 anos, que encontrei minha primeira esperança de salvação. Dona Sebastiana tinha o hábito de caminhar todas as manhãs às 6 horas, sempre passando em frente à minha casa. Era uma rotina que eu conhecia há anos, mas que nunca tinha prestado muita atenção até agora. Da janela do meu quarto, eu conseguia ver perfeitamente o momento em que ela saía de casa e fazia sua volta pelo quarteirão. Durante 3 dias, observei seus movimentos enquanto Valdirene pensava que eu estava dormindo. Sebastiana era pontual como um relógio. 6 da manhã em ponto. Caminhada de 20 minutos, sempre olhando para o alto das casas, como se admirasse as árvores ou verificasse o tempo. Era minha chance. Na 4ª manhã, consegui rasgar discretamente uma página do livro que ficava na minha mesa de cabeceira. Um romance que Hermenegildo tinha trazido para me distrair. Com um lápis que estava no fundo da gaveta, escrevi com letra trêmula: Socorro! Estou sendo mantida prisioneira. Meu marido está me drogando. Por favor, chame a polícia. Clarice. O problema era como fazer o bilhete chegar até ela. Minha janela não abria completamente. Hermenegildo havia mandado colocar travas para minha segurança. Mas havia uma fresta pequena no canto, onde o vidro estava meio solto. Se eu conseguisse amarrar o papel em algo pesado, foi então que me lembrei da aliança da minha mãe, que eu guardava numa caixinha na gaveta desde que ela morreu. Era pesada, de ouro maciço, e caberia perfeitamente pela fresta. Amarrei o bilhete nela com um fio que tirei da costura do lençol. Na manhã seguinte, meu coração batia tão forte que temi desmaiar. Às 6 em ponto, vi Dona Sebastiana saindo de casa. Esperei ela chegar bem em frente à minha janela e, com a pouca força que tinha, joguei a aliança amarrada ao bilhete. O barulho da aliança batendo no chão foi pequeno, mas para mim, soou como um trovão. Dona Sebastiana parou, olhou ao redor, viu o objeto no chão e o pegou. Abriu o papel, leu rapidamente e levantou os olhos diretamente para minha janela. Nossos olhares se cruzaram por um segundo eterno. Ela acenou discretamente com a cabeça e guardou tudo na bolsa. Por 3 dias inteiros, nada aconteceu. Comecei a achar que ela não havia entendido ou que havia decidido não se envolver. A angústia me consumia, especialmente porque Hermenegildo estava ficando cada vez mais impaciente, fazendo mais ligações, recebendo mais visitas da tal Marluce. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Eu estava na sala, na cadeira de rodas onde Valdirene me colocava para tomar um ar, quando tocou a campainha. Era um homem jovem, bem vestido, carregando uma pasta. Boa tarde, sou Lucas Tavares, fisioterapeuta. Ele se apresentou para Valdirene. Vim fazer uma avaliação da senhora Clarice. Foi agendado pelo SUS para pacientes com lesão na coluna. Valdirene franziu a testa. Ninguém me falou nada disso. O senhor Hermenegildo não está em casa. Não tem problema, disse Lucas com um sorriso profissional. É só uma avaliação básica. 15 minutos no máximo. Tenho outros pacientes para visitar hoje. Algo no jeito dele falar, na forma como olhou rapidamente para mim,
me fez suspeitar que aquilo não era uma coincidência. Dona Sebastiana havia conseguido ajuda, mas de uma forma que ninguém suspeitaria. Valdirene, depois de hesitar um pouco, deixou o homem entrar. "Mas tem que ser rápido", disse ela. "A dona Clarice fica muito cansada." Lucas se aproximou de mim e começou uma série de perguntas sobre minha condição, tocando meus braços e pernas como se estivesse avaliando reflexos. Mas quando Valdirene saiu para buscar um copo d'água na cozinha, ele sussurrou rapidamente. "Dona Sebastiana me contou tudo. Sou advogado, não fisioterapeuta. Preciso que a senhora confirme se está sendo mantida aqui contra sua vontade." "Sim", murmurei baixinho, fingindo que estava respondendo a uma pergunta médica. "Eles estão me drogando. Roubaram meus bens. Querem me internar." "A senhora tem provas? Documentos? Algo que comprove?" "Escritório dele", sussurrei. "Gaveta do meio. Papéis com o nome Marluce." Valdirene voltou nesse momento, e Lucas imediatamente voltou ao papel de fisioterapeuta, fazendo anotações numa prancheta e dando instruções sobre exercícios que eu deveria fazer. "Volto na próxima semana para ver como ela está evoluindo", disse ele se despedindo. É importante manter a rotina de medicamentos, mas sempre observar se a paciente não está sonolenta demais. Isso pode atrapalhar a recuperação. Depois que ele saiu, Valdirene ficou nervosa, andando de um lado para outro, esperando Hermenegildo chegar. Quando meu marido finalmente apareceu, ela contou sobre a visita do fisioterapeuta. "Que fisioterapeuta?" perguntou Hermenegildo, a voz carregada de suspeita. "Eu não pedi nenhuma avaliação. Ele disse que foi o SUS que mandou. Mostrou uma documentação." "Valdirene, você é uma idiota. Qualquer um pode falsificar papel do SUS. E se alguém suspeitar de alguma coisa?" A discussão deles confirmou meus piores temores. Eles realmente tinham algo a esconder. Algo importante o suficiente para deixar Hermenegildo nervoso dessa forma. Naquela noite, ouvi Hermenegildo fazendo várias ligações, sempre falando baixo, sempre nervoso. Em uma delas consegui escutar. "Marluce, acho que temos um problema. Alguém veio aqui se fazendo de fisioterapeuta. Pode ser que estejam investigando alguma coisa." A resposta dela eu não consegui ouvir, mas a tréplica de Hermenegildo me gelou o sangue. "Então vamos acelerar o processo. Amanhã mesmo eu ligo para o Dr. Edilson e marco a transferência dela para esta semana. Não podemos correr riscos." Esta semana. Eu tinha poucos dias, talvez menos, antes de ser mandada para algum lugar de onde talvez nunca mais saísse. O desespero tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo senti uma determinação que não sabia que ainda existia dentro de mim. Foi então que comecei a perceber algo estranho. Durante a conversa de Hermenegildo com Marluce, notei que conseguia ouvir muito melhor do que nas últimas semanas. Minha mente estava mais clara, menos confusa. Será que os remédios estavam perdendo o efeito? Ou será que meu corpo estava criando resistência? Na manhã seguinte, quando Valdirene trouxe meu café com leite, fingi tomar toda a medicação, mas consegui esconder 2 comprimidos debaixo da língua e cuspi-los depois que ela saiu. Fiz a mesma coisa no almoço e no jantar. No final do dia, minha cabeça estava significativamente mais clara. Conseguia pensar com mais rapidez, lembrar de detalhes que haviam ficado confusos nas últimas semanas. E foi com essa lucidez renovada que ouvi a conversa mais terrível de todas. Hermenegildo estava falando com alguém no telefone, provavelmente o tal Dr. Edilson. "Doutor, preciso acelerar o processo. Amanhã de manhã já podemos fazer a transferência?" "Sim, entendo que é rápido, mas surgiu uma situação." "Não, ela não vai dar trabalho. Está bem sedada, bem controlada." Uma pausa longa depois. "Perfeito. E sobre o que conversamos dos custos?" "Sim,
Eu sei que esse tipo de internação indefinida é cara, mas como expliquei, temos os recursos dela. A casa, a poupança, tudo já foi transferido. Como? Ah, sim, ela assinou tudo. Estava muito confusa na época, coitada. Internação indefinida. Hermenegildo estava pagando para me manter presa para sempre, usando meu próprio dinheiro. E o pior, estava fazendo isso com documentos que eu supostamente havia assinado, provavelmente quando estava sob efeito dos medicamentos. Quando a ligação terminou, ouvi passos subindo a escada. Pela primeira vez em semanas, senti que precisava fazer alguma coisa além de apenas observar e planejar. Amanhã de manhã poderia ser tarde demais. Foi então que vi pela janela a luz da casa de Dona Sebastiana ainda acesa. Se Lucas era realmente um advogado, se ele realmente estava tentando me ajudar, precisava encontrar uma forma de contatá-lo antes que fosse tarde demais. A madrugada foi a mais longa da minha vida. Cada ruído na casa me fazia sobressaltar. Cada movimento de Hermenegildo no quarto dele me deixava em estado de alerta. Eu sabia que tinha poucas horas antes que viessem me buscar e precisava descobrir uma forma de impedir que isso acontecesse. Com a mente mais clara depois de não tomar os medicamentos, comecei a me lembrar de detalhes que haviam ficado confusos nas últimas semanas. A gaveta do escritório que Lucas havia mencionado. Se eu conseguisse chegar até lá, talvez encontrasse as provas que precisava. O problema era que minha cadeira de rodas fazia barulho e Valdirene dormia no quarto de hóspedes, bem ao lado da escada. Foi então que decidi tentar algo que não fazia há meses. Me levantar, devagar, muito devagar. Consegui sair da cama e apoiar o peso nas pernas. Elas estavam fracas, muito fracas, mas não completamente inúteis como os médicos haviam dito. A fisioterapia que eu fingia fazer com Dona Sebastiana, sem que ninguém soubesse, havia ajudado mais do que imaginava. Consegui chegar até a porta do meu quarto, depois até a escada. Cada degrau era um desafio enorme, mas o desespero me dava uma força que não sabia que existia. No escritório, encontrei exatamente o que Lucas havia sugerido. Uma gaveta cheia de papéis com o nome de Marluce. Procuração para transferência de bens, documento de venda da casa, cancelamento do meu plano de saúde, abertura de nova conta bancária. Tudo estava ali, com assinaturas que pareciam minhas, mas que eu não me lembrava de ter feito. Peguei os documentos mais importantes e consegui fotografá-los com um celular velho que encontrei numa gaveta, provavelmente esquecido ali há anos. Mas o que me chocou mesmo foi encontrar uma pasta com o nome Outras. Dentro dela, havia documentos de outras mulheres. 3 mulheres diferentes, todas idosas. Todas com histórias semelhantes à minha. Marluce havia feito isso antes. Hermenegildo não era apenas um marido traidor. Ele era parte de um esquema maior. Foi quando ouvi passos no corredor. Consegui voltar para meu quarto a tempo, fingindo estar dormindo quando Valdirene veio verificar se estava tudo bem. Mas ela parecia suspeita, olhando ao redor como se sentisse que algo estava diferente. Dona Clarice está bem quietinha hoje, comentou ela quando Hermenegildo desceu para o café da manhã. Nem se mexeu a noite toda. Ótimo, respondeu ele. Quanto menos problemas hoje, melhor. A ambulância chega às 10 da manhã. Ambulância. Eles nem iam usar o carro da família. Tinham contratado uma ambulância para que parecesse uma transferência médica legítima. O nível de planejamento deles me deixou ainda mais assustada. Às 9 da manhã, Valdirene veio me dar banho e me vestir para o passeio, como ela chamou. A senhora vai conhecer um lugar novo hoje, disse com aquele sorriso falso que eu havia aprendido a odiar. Um lugar onde vão cuidar muito bem da senhora. Enquanto ela me preparava, ouvi a campainha tocar. Era muito cedo para ser a ambulância. Hermenegildo atendeu
e ouvi vozes desconhecidas na sala. Homens falando baixo, mas num tom oficial que me chamou a atenção. Senhor Hermenegildo Santos? Perguntou uma voz grave. Somos da Polícia Civil. Recebemos uma denúncia sobre possível cárcere privado e estelionato. Gostaríamos de fazer algumas perguntas. Valdirene congelou no meio do quarto, uma blusa nas mãos. Pela primeira vez desde que a conheci, vi medo nos olhos dela. Polícia? Sussurrou. Como eles souberam? Lá embaixo, ouvi Hermenegildo tentando manter a calma. Cárcere privado? Senhores, deve haver algum engano. Minha esposa está aqui comigo se recuperando de um acidente. Ela tem problemas de saúde. Precisa de cuidados especiais. Gostaríamos de falar com ela, se possível, disse outro policial, apenas para esclarecer algumas questões que chegaram até nós. Foi então que Valdirene cometeu o erro que revelou tudo. Em vez de simplesmente levar-me para baixo, ela entrou em pânico. Ela não pode falar com ninguém. Está muito confusa. Não entende nada do que acontece. Os médicos disseram que ela pode ter crise se for incomodada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Qualquer pessoa inocente teria simplesmente levado a esposa para conversar com a polícia. A recusa desesperada de Valdirene soou exatamente como o que era. Culpa, senhora, disse um dos policiais, agora num tom mais firme. Vamos precisar que a senhora traga sua patroa aqui para baixo. É um procedimento de rotina. Valdirene olhou para mim com desespero, como se esperasse que eu fosse ajudá-la de alguma forma. Mas pela primeira vez em meses, eu me senti no controle da situação. Quando ela me colocou na cadeira de rodas para descer, sussurrei baixinho. Eu sei de tudo, Valdirene. Sobre os remédios, sobre Marluce, sobre os outros casos. O rosto dela ficou branco como papel. Na sala encontrei 3 policiais e Hermenegildo sentado no sofá, parecendo muito menor do que costumava parecer. Um dos policiais, um homem de uns 40 anos com cara de quem havia visto de tudo na vida, se aproximou de mim. Senhora Clarice, meu nome é investigador Silva. Recebemos informações de que a senhora pode estar sendo mantida aqui contra sua vontade. Isso é verdade? Olhei para Hermenegildo, que me observava com uma expressão que misturava ameaça e súplica. Depois olhei para Valdirene, que estava de pé atrás da minha cadeira, provavelmente torcendo para que eu dissesse que estava tudo bem. Investigador, comecei, e minha voz saiu mais firme do que havia sido em meses. Meu marido me empurrou da escada em dezembro. Desde então, ele e essa mulher me mantêm dopada com medicamentos. Roubaram meus bens. E hoje de manhã, iam me levar para um asilo para me manter presa para sempre. A sala explodiu em atividade. Hermenegildo se levantou aos gritos. Ela está delirando! Vocês não podem acreditar numa mulher que nem sabe mais o próprio nome. Ela tem demência. Se eu tenho demência? Respondi sacando o celular velho, com as fotos que havia tirado. Como consegui fotografar todos os documentos falsificados que estão no seu escritório? Foi então que Valdirene tentou fugir. Correu em direção à porta da cozinha, mas um dos policiais a interceptou. Na confusão, ela gritou. Foi tudo ideia do Hermenegildo. Eu só fazia o que ele mandava. Eu precisava do dinheiro. Cala a boca. Sua idiota! Berrou Hermenegildo, perdendo completamente a compostura. O investigador Silva pegou meu celular e começou a examinar as fotos. Senhora Clarice, a senhora consegue andar? Consigo, respondi. E para provar, me levantei da cadeira de rodas diante dos olhos arregalados de todos. A paralisia era parcial e temporária. Eles me convenceram de que era permanente para que eu não tentasse sair de casa. Naquele momento, a campainha tocou novamente.
Era a ambulância contratada por Hermenegildo para me levar embora. O motorista entrou sem saber de nada, perguntando onde estava a paciente que precisava ser transferida. "A paciente está bem aqui", disse o investigador Silva, apontando para Hermenegildo. "Mas ela não vai mais a lugar nenhum, e o senhor está preso." Enquanto colocavam as algemas em Hermenegildo, ele ainda tentava negar tudo. "Vocês estão cometendo um erro. Ela está doente. Perguntem para qualquer médico." Foi então que o investigador Silva fez a pergunta que mudou tudo. "Senhor Hermenegildo, por acaso o senhor conhece alguém chamada Marluce?" O rosto de Hermenegildo ficou cinza. Ele sabia que havia sido descoberto completamente. "Onde ela está?" perguntei, sentindo uma mistura de raiva e alívio. "Onde está essa mulher que roubou minha casa?" O investigador sorriu pela primeira vez desde que chegou. "Marluce foi presa ontem à noite, senhora Clarice. Na verdade, foi a prisão dela que nos levou até aqui. Ela tentou aplicar o mesmo golpe em outro senhor. Mas dessa vez a família desconfiou e nos procurou. Naquele momento, entendi que minha luta havia terminado, mas também sabia que a maior revelação ainda estava por vir." Nos dias seguintes à prisão de Hermenegildo, minha casa se transformou num centro de investigações. Policiais iam e vinham, examinando documentos, coletando evidências, ouvindo meu depoimento detalhado sobre cada momento dos últimos meses. Mas foi numa tarde de segunda-feira que o investigador Silva trouxe a notícia que mudaria tudo para sempre. "Senhora Clarice", ele disse, sentando-se à minha mesa da cozinha com uma expressão grave. "Preciso lhe contar algo sobre Marluce que a senhora precisa saber. Durante o interrogatório dela, descobrimos coisas que vão além do que imaginávamos. Preparei um café, ainda tremendo um pouco nas mãos. Sequela dos meses de medicação forçada. Fale, investigador. Depois de tudo que passei, acho que consigo ouvir qualquer coisa." Marluce não é apenas uma golpista comum. Ela faz parte de uma rede organizada que atua em várias cidades do interior da Paraíba e de Pernambuco. O esquema funciona sempre da mesma forma. Eles identificam homens idosos com patrimônio, seduzem esses homens e depois usam métodos diversos para se apropriar dos bens das famílias. "Métodos diversos?" perguntei, sentindo um frio na barriga. "Às vezes é convencimento, às vezes é chantagem e às vezes..." Ele hesitou. "Às vezes é provocar acidentes para deixar as esposas incapacitadas, como aconteceu com a senhora." A revelação me atingiu como um soco. "Você está dizendo que o empurrão na escada não foi uma ideia súbita do Hermenegildo?" "Não, senhora. Foi planejado. Marluce ensinou seu marido exatamente como fazer, baseada em outros casos que ela já havia participado. Encontramos mensagens entre eles datadas de 3 semanas, antes do seu acidente, discutindo os detalhes. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Durante todos esses meses, eu achava que estava lidando com a traição espontânea de um marido cruel. Mas, na verdade, tinha sido vítima de um plano elaborado, pensado nos mínimos detalhes por criminosos profissionais. "Tem mais, senhora Clarice", continuou o investigador Silva. "Hermenegildo conheceu Marluce há mais de 1 ano. Ela não apareceu na vida dele por acaso. Ela o escolheu especificamente depois de investigar nossa situação financeira. Eles têm contatos em cartórios, em bancos, até mesmo em hospitais que ajudam a forjar documentos e laudos médicos. E o doutor Edilson? Preso ontem. Ele dirigia uma clínica clandestina que se especializava em cuidar de idosos inconvenientes. As famílias pagavam uma fortuna para manter seus parentes sedados e isolados indefinidamente. Encontramos 12 pessoas em condições semelhantes à que a senhora viveu aqui. 12 pessoas.
12 famílias destruídas da mesma forma que a minha. Quase foi. O peso dessa informação era quase insuportável. Mas há uma coisa boa nessa história toda, disse Silva, puxando outro papel da pasta. Por conta do depoimento da senhora e das evidências que conseguimos reunir, todos os bens roubados serão devolvidos. Sua casa, sua conta poupança, seu plano de saúde, tudo volta para seu nome. E ainda há uma indenização significativa, tanto do governo quanto dos bens confiscados da quadrilha. Foi então que a campainha tocou. Era Roberto, meu filho mais velho, acompanhado de Cristina. Eles haviam dirigido durante a noite inteira, desde Recife, assim que souberam da prisão do pai. Mãe. Roberto me abraçou com força, chorando como não chorava desde criança. Me perdoa por ter acreditado nele. Me perdoa por não ter percebido que você estava sofrendo. Mamãe. Cristina se juntou ao abraço. Quando a polícia nos ligou contando tudo, eu lembrei de tantas coisas estranhas. A forma como papai sempre mudava de assunto quando perguntávamos sobre você. Como ele dizia que você estava dormindo. Toda vez que ligávamos... Vocês não tinham como saber. Respondi, acariciando os cabelos dos dois. Eles eram muito bons no que faziam. Profissionais. Roberto se afastou um pouco, segurando minhas mãos. Mãe, eu quero que a senhora saiba que nunca mais vai passar por nada parecido com isso. Vamos nos mudar para cá, eu e a família. Quero estar perto da senhora. Não precisa, meu filho. Sorri pela primeira vez em meses com alegria genuína. Eu estou bem. Na verdade, estou melhor do que estive em anos. E era verdade. Nos dias seguintes, conforme meu corpo se livrava completamente dos efeitos dos medicamentos, descobri que estava mais forte e mais lúcida do que havia sido antes mesmo do acidente. A fisioterapia secreta, a luta constante para manter a mente ativa apesar das drogas, tudo isso havia me fortalecido de uma forma que não esperava. Uma semana depois, recebi uma visita que não esperava. Era a Dona Sebastiana, acompanhada de Lucas, o advogado que havia se passado por fisioterapeuta. Dona Clarice, disse Lucas. Vim trazer os papéis finais da restituição dos seus bens. E também um pedido. Que pedido? As outras vítimas dessa quadrilha estão organizando um grupo de apoio. Querem que a senhora seja a coordenadora. Sua coragem em resistir e lutar inspirou todas elas. Olhei para Dona Sebastiana, que sorriu. Eu disse para ele que você ia aceitar. Sempre soube que você era mais forte do que parecia. Mas como você soube que eu estava precisando de ajuda? E perguntei para minha vizinha. Clarice, eu moro na frente da sua casa há 20 anos. Conheço seus hábitos, seus horários, até a forma como você arrumava as cortinas pela manhã. Quando tudo isso mudou da noite para o dia, e quando parei de ver você na varanda tomando café, soube que algo estava errado. O bilhete apenas confirmou. 3 meses depois, nossa casa estava cheia de vida novamente. Roberto havia se mudado com a família, como prometeu. Mas não por necessidade, por escolha. Cristina vinha aos fins de semana com os netos. E toda terça-feira à tarde, nossa sala se transformava no ponto de encontro do grupo de apoio às vítimas de golpes contra idosos. Hermenegildo foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio, cárcere privado, estelionato e formação de quadrilha. Marluce pegou 15 anos. Valdirene, que colaborou com as investigações, ficou com 5 anos. O doutor Edilson perdeu o registro médico e pegou 8 anos. Mas para mim, a maior vitória não foi a justiça sendo feita. Foi descobrir que aos 67 anos, eu ainda tinha muito a oferecer ao mundo. O grupo de apoio cresceu, transformou-se numa ONG e hoje ajudamos famílias em todo o estado a identificar e prevenir esse tipo de crime. Na última vez que vi Hermenegildo foi durante o julgamento.
Ele estava diferente, menor, sem aquela arrogância que sempre o caracterizou. Quando nossos olhares se cruzaram, vi nele não mais o homem que havia tentado me destruir, mas apenas um criminoso comum que havia escolhido o caminho errado. A senhora vai me perdoar algum dia? Ele perguntou quando saíamos do tribunal. Parei por um momento pensando na resposta. Hermenegildo, eu já te perdoei. Não por você merecer, mas porque guardar raiva só machucaria a mim mesma. Mas perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa que você não vai pagar pelas suas escolhas. Hoje, quando olho para a escada onde tudo começou, não sinto mais medo nem raiva. Sinto gratidão. Porque foi naquele momento de queda que descobri uma força que nem sabia que existia dentro de mim. Foi no momento mais escuro da minha vida que aprendi que a luz mais brilhante vem de dentro de nós mesmos. À noite, quando me sento na varanda tomando meu chá de camomila, observo Dona Sebastiana fazendo sua caminhada diária e sorrio. Penso nas 12 pessoas que foram resgatadas da clínica do Dr. Edilson, nas outras vítimas da quadrilha que recuperaram suas vidas, nas famílias que aprenderam a identificar os sinais de perigo. Penso também na pequena Larissa, neta de Cristina, que agora vem passar as férias comigo e enche nossa casa de risadas. Ela não sabe que a vovó já foi uma heroína de verdade. Para ela, eu sou apenas a vovó que faz o melhor bolo de chocolate de Campina Grande e que tem as melhores histórias para contar. E talvez seja exatamente isso que eu sempre fui e sempre serei. Uma mulher comum que, quando foi testada pelos momentos mais difíceis da vida, descobriu que era muito mais forte do que qualquer um, inclusive ela mesma, poderia imaginar.